Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo a este vídeo. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o início da sua jornada, analisando os conceitos do ICT, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito, principalmente para você que está iniciando agora no mercado e tem muita dificuldade de entender a base e os conceitos que vão te tornar um trader lucrativo no médio e longo prazo. Então, se você está iniciando agora, fica aqui comigo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E se fizer sentido para você, aproveita para se inscrever no canal e deixar também o teu comentário, o teu feedback, que é muito importante para outros traders também que estão iniciando no mercado terem a mesma base de conhecimento para se tornarem também lucrativos futuramente. Então, aproveita este conteúdo que é 100% gratuito. Bem, primeiramente nós vamos falar aqui do início da sua jornada com os conceitos do ICT. Isso aqui que nós vamos tratar hoje é uma base justamente para que você possa saber se situar no mercado e não ficar perdido todas as vezes que você for operar no teu gráfico. Então hoje nós vamos abordar estruturas de mercado. Quais são elas? Nós vamos abordar sobre swings highs e swings lows de mercado, oscilações máximas e oscilações mínimas. Vamos abordar quebra de estrutura, que é justamente o MSS, o Market Structure Shift, que é abordado nos conceitos do ICT. Vamos abordar também sobre o conceito de liquidez. Vamos colocar também alguns PDAways para que vocês possam entender melhor, como por exemplo o FVG ou Breaker Block, por exemplo, matrizes de prêmio e desconto e também o englobando tudo, acrescentando o Power of Three, o AMD, que a gente já conversou aqui no canal. Então você já viu que o conteúdo vai ser muito denso, aproveita essa aula que está muito interessante. Oscilações máximas e oscilações mínimas. Quando nós observamos o mercado, nós queremos identificar topos e fundos, principalmente topos e fundos relevantes, como sendo eles níveis-chave de mercado. Para que você possa identificar um nível-chave, você vai partir justamente pelo básico do básico, que são os swings de mercado, swings highs e swings lows. O que é um swing high? Swing high basicamente é uma junção de 3 velas, onde você vai observar para um modelo swing high, uma vela com uma máxima mais baixa, a vela do meio sendo uma máxima mais alta e a terceira vela sendo uma máxima mais baixa em relação à segunda vela deste movimento aqui que foi feito. Então, a primeira vela eu quero ver ela com uma máxima montada, a segunda vela eu quero ver romper a máxima da vela anterior e fazendo uma máxima mais alta, e a terceira vela com uma máxima mais baixa em relação à segunda vela. Isso é um swing high. Agora, para um modelo swing low, é justamente o contrário. O que nós queremos ver? Nós queremos ver, primeiramente, a vela de número 1 sendo com uma mínima mais alta, a vela de número 2 sendo uma mínima mais baixa do que a mínima anterior, e a terceira vela sendo ela com uma mínima mais alta, formando esta formação aqui. É exatamente esta formação que nós queremos ver para um modelo swing low, e para um modelo swing high é exatamente o contrário, é justamente essa formação que nós queremos ver para um modelo de swing high. Então você vai aprender a identificar essas movimentações no teu gráfico tranquilamente. Isso aqui é o básico para que você possa entender. A partir do momento que você começa a ver esse tipo de formação, você basicamente não tem mais como desver. Uma vez que você aprende a identificar esses modelos e esses conceitos que eu vou te passar, fica muito difícil de você não identificar no mercado, porque quando você treina o seu olhar para entender essa jogada, esse conceito, vai ficar muito mais fácil de você identificar esses modelos. Agora vamos passar para o modelo aqui do lado, um exemplo aqui do lado, que eu montei aqui para vocês, e a gente vai identificar melhor esses conceitos dessa aula. Vamos lá. Primeiramente, partindo aqui para um modelo de suporte e resistência, né, como é muito dito aí no mercado. O que você basicamente quer ver? Você quer ver formações de swing high acontecendo nas máximas e formação de swing low acontecendo nas mínimas. Isso aqui basicamente é denominado como nível-chave de mercado. Isso aqui basicamente seria um key level. Nesse caso, key level para a máxima, onde você vai observar esse tipo de formação aqui acontecendo. Observem muito bem essa nossa marcação aqui agora. Seus olhos eles devem ficar treinados para identificar esse tipo de movimento aqui, ó, tanto para a alta como também para a queda.
Então, se você identificar esse tipo de movimentação aqui, vai ficar muito fácil de você manusear o teu gráfico tranquilamente e saber o que você está fazendo quando você senta na frente do gráfico. Swing High, sendo o modelo nível-chave de mercado para uma oscilação máxima, e Swing Low, sendo ali uma oscilação mínima para esse tipo de movimento. Você vai identificar esse tipo de movimento aqui como sendo o nível-chave em tempo gráfico maior. Por que em tempo gráfico maior você vai fazer isso? Porque fica muito mais fácil de você realmente ver que o mercado vai tender a ir buscar esses níveis de forma muito fácil, de forma muito rápida e muitas das vezes, veementemente, ele vai buscar esses níveis sem falhar. Por que isso acontece, Bruno? Porque o mercado ele se move através de liquidez. Então ele procura liquidez nesses ranges de movimentação justamente para fazer o ataque a esses níveis de liquidez. Aqui tem um modelo de Market Maker Buy Model e Market Maker Sell Model que eu deixei aqui como exemplo, mas só para a gente se identificar, para a gente matar logo essa parte. O que é um mercado Buy Model, por exemplo, MMBM? O mercado em Buy Model é um mercado que está se movendo acima, é um mercado que está quebrando estruturas de alta, realizando aquele movimento de quebra de estrutura que é conhecido como o BOS, o BOS, o Break of Structure. Da mesma forma acontece para o modelo MMSM, que é o Market Maker Sell Model, onde você vê o mercado se movendo a níveis inferiores, quebrando estruturas de swing low. Lembra desse modelo aqui, ó? Esse modelo você tem que gravar na sua cabeça, você que está iniciando agora no mercado. Swings highs e swings lows, porque assim fica muito mais fácil de você identificar movimentações de quebra de estrutura, por exemplo, em um mercado em tendência de alta e um mercado em tendência de queda. Para um mercado em tendência de alta, MMBM, que é o Market Maker Buy Model, você vai ver ali quebra de estrutura que é conhecido como Break of Structure. Acredito que você entendeu esse exemplo que eu quis te passar. E para o modelo MMSM é a mesma coisa, você vai ver rompimentos de swings lows. Como por exemplo aqui, digamos que o mercado ele saiu dessa lateralização aqui, começou a andar em quebra. O que está acontecendo aqui nesse caso? Está havendo quebra de estruturas de swing low. Ele saiu de uma movimentação lateral e começou a vir níveis abaixo. Então está acontecendo o famoso MMSM, o Market Maker Sell Model. Beleza, Bruno, entendi esse conceito. Agora eu quero identificar o que é esses key levels. Eu estou até colocando aqui um ponto a mais, porque em relação aos key levels, aos níveis-chave de mercado, é basicamente isso aqui que você vai querer identificar. E quais são os tempos gráficos que você vai se basear, se situar para identificar esses níveis-chave de mercado? Digamos que você começa analisando o teu gráfico semanal. Se você analisa o teu gráfico semanal, você vai partir para modelos de entrada, por exemplo, ou para refinamentos a partir de 4 horas e entradas ali no seu 15 minutos. Tá bom? Então você parte ali para análise no gráfico semanal, faz o refinamento ali para o 4 horas e começa a fazer os pontos ali, as características de entrada, o refinamento da sua entrada para o 15 minutos. Bruno, agora eu quero analisar, por exemplo, em tempo gráfico menor. Tem como? No semanal é muito longe. Se você identifica aqui, por exemplo, níveis-chave de mercado no semanal, como swings highs aqui, swings lows, já fica interessante de você identificar um ponto muito interessante, que é justamente aquele conceito que eu falei aqui para vocês, que é justamente a liquidez. Aqui já entra o ponto da liquidez. Então, nós estamos aqui basicamente matando este ponto aqui, que é o das swings highs e swings lows. Vou colocar aqui como OK. Aqui a gente já está quebrando aqui também um conceito de liquidez, então vou colocar como OK. E eu vou passar agora para o modelo de quebra de estrutura, que é o Market Structure Shift. Mas colocando aqui um adendo, um acréscimo a mais para modelos de entrada, filtrando ali o tempo e o preço. Uma junção ali dessas questões. Então já vou colocar aqui como conceitos de liquidez, você vai identificar ali a liquidez do mercado nesses tempos gráficos, identificando, por exemplo, os níveis chaves de liquidez no tempo gráfico semanal, fazendo o refinamento ali para o 4 horas e colocando ali os níveis de entrada para o 15 minutos, o refinamento da entrada para o 15 minutos. Mas eu quero refinar ainda mais, como que eu vou identificar esses níveis chaves, essa liquidez para
tempos gráficos menores. Presta atenção aqui na aula, não perde o fio da meada, você que está iniciando, isso aqui vai te dar um insight muito grande. Quais são os próximos tempos gráficos? Diário. Do diário eu faço um refinamento para o 1 hora, e a partir do 1 hora eu vou identificar níveis de entrada ou PDAWs que vão me possibilitar ter um filtro mais interessante a partir dos 5 minutos. Então você já consegue identificar esses modelos de liquidez no gráfico diário. Aí no caso você já pode até acrescentar níveis de Previous Day High ou Previous Day Low, e isso é assunto para próximas aulas. Mas identificando os níveis de liquidez aqui, nesse período de tempo que eu estou passando aqui para você inicial, você vai identificar o refinamento a partir do 1 hora, isso analisando o gráfico diário, e entradas a partir dos 5 minutos. É claro, você pode fazer um refinamento ali fazendo a junção do 1 hora para o 15, deixando ali o teu gráfico até mais limpo. E se caso não esteja tão interessante, você desce de fato para os 5 minutos e identifica tuas entradas visando ali as máximas do dia anterior, ou por exemplo captura de liquidez como níveis de buy side liquidity ou sell side liquidity. Este movimento aqui que eu estou colocando aqui agora no gráfico é um movimento onde você vai identificar níveis chave de mercado. Esses níveis chaves, basicamente, se você coloca em tempo gráfico menor, a gente vai estar conversando exatamente de buy side liquidity e vamos estar conversando também para esses níveis-chave em tempo gráfico menor sobre Sell Side Liquidity. Exatamente esse tipo de movimentação que nós estamos querendo observar. Você vai entender melhor esses conceitos, essas nomenclaturas de Buy Side Liquidity e Sell Side Liquidity, na aula que eu vou trazer aqui sobre liquidez. Então nós vamos abordar todo esse conceito, mas já te dando um adendo, uma visão geral desse tipo de movimentação, é o que você vai conseguir identificar no mercado. Partindo aqui dos horários, das marcações de níveis chaves de liquidez, do diário, do 1 hora e 5 minutos, se eu quiser, por exemplo, analisar o 4 horas, eu vou fazer o refinamento do 4 horas no 15 minutos, e a partir do 15 minutos eu vou identificar os meus modelos de entrada, refinando eles para os 5 minutos, por exemplo, ou até mesmo para um minuto. Mas o 1 minuto é uma exceção muito grande, porque você pode muito bem analisar não só 1 minuto, mas você pode analisar o 3 minutos, por exemplo, como refinamento de entrada, ou 2 minutos. Tá? Aí fica a critério de vocês, mas a cartilha que manda é exatamente do 4 horas para o 15, refinamento do 4 horas para o 15 minutos e do 15 para os 5 minutos. Salvo movimentações onde o mercado ele vai te dar ali gatilhos mais interessantes, possivelmente ou não. Isso não é um critério, porém nesses tempos gráficos aqui do 1 minuto e do 3 minutos. Beleza, mas eu quero identificar os níveis-chave, a liquidez aqui de Buy Side Liquidity e Sell Side Liquidity em tempo gráfico menor do que o 4 horas. Tem como? Tem como. Você vai analisar 1 hora, vai trazer do 1 hora para os 5 minutos o refinamento e os seus níveis de entrada serão exatamente no 1 minuto. Tem como fazer em tempo gráfico menor? Tem. Só que você iniciante, eu não recomendo você descer tempo gráfico além disso aqui, porque vai mexer muito com o teu psicológico a partir do momento que você começa a tomar muito stop. Então aquilo que era para te ajudar passa a te atrapalhar e passa a fazer com que você tenha muito stop e não seja lucrativo, e acaba você virando estatística no mercado, desistindo antes do tempo e fazendo com que você perca uma longa caminhada, né? Você sabe que o mercado financeiro, para aquela pessoa que se dedica, é uma possibilidade de liberdade financeira, liberdade geográfica única e exclusiva. Então, para que você possa realmente chegar a esses patamares, a esses níveis de negociação, você tem que passar por essa base. Essa base que eu estou te passando aqui é o que vai te fazer, de fato, se tornar um trader lucrativo no médio e longo prazo. Então, basicamente, isso aqui é um mini curso para você poder entender e se identificar. Só que esse mini curso tem um conhecimento muito denso e realmente um conhecimento que vai te ajudar.
Identificamos aqui os conceitos de liquidez, identificamos aqui os conceitos de swing high e swing low, as nomenclaturas de market maker buy model e market maker sell model, níveis chaves de mercado, onde você vai identificar a liquidez do movimento, pode ser elas como buy side liquidity ou sell side liquidity, nesses tempos gráficos aqui, fazendo o refinamento da entrada para esse tempo gráfico que está entre parênteses. Então isso aqui é uma colocação muito boa e interessante para você começar a galgar seus primeiros passos aí no mercado financeiro. Partindo aqui dos níveis de liquidez, agora vamos identificar os conceitos de quebras de estrutura, o Market Structure Shift. Nesse caso eu vou até entrar exatamente no conceito dentro do gráfico, para que você possa entender melhor essa formação de MSS, Market Structure Shift. Mas identificando aqui esse modelo aqui no mercado de Market Structure Shift. Market Structure Shift. Aproveita para Aproveita para se inscrever no canal, aproveita para identificar esse conteúdo no teu gráfico também. Não perde aí o fio da meada, que isso aqui vai ser muito bom para você que está iniciando agora. Nós temos um mercado, por exemplo, se movimentando em um modelo MMBM, Market Maker Buy Model. A partir do momento que nós temos a quebra de estrutura de um fundo relevante, sendo ele aqueles níveis de sell side liquidity, ou melhor dizendo, aqueles níveis de swings lows, principalmente swing low que faz a quebra da swing high, onde nós conversamos no modelo anterior, você vai ver que este fundo é um fundo relevante. A partir do momento que o mercado sai de um topo e vem quebrando essas estruturas de forma muito grossa, de forma tosca, né, digamos assim, ou de forma muito forte, você vai estar diante um movimento que é conhecido como MSS. É aqui nesse momento que acontece o famoso MSS. Esse modelo aqui, você vai começar a identificar muito, mas muito no teu gráfico. Só que você tem que entender de fato se esse movimento aqui é o movimento de MSS ou não. Só que a partir do momento que você já identificou esta movimentação que eu acabei de te falar, que é justamente uma swing low que faz a quebra de uma swing high e dá continuidade ao movimento de tendência, isso aqui torna-se um fundo relevante. E se o mercado, por exemplo, nessa movimentação aqui desse fundo, que é um fundo relevante, que quebrou o topo de swing high, deu continuidade à movimentação, se ele fizesse essa movimentação aqui e voltasse, por exemplo, a um patamar caro aqui do movimento, ou se a gente deixasse somente aqui, porque patamar caro vai ser o próximo exemplo que eu vou passar. Se a gente identificar aqui aconteceu, por exemplo, um movimento de MSS, a quebra de estrutura, uma quebra no padrão. Então, quando esse movimento aqui acontece, aqui, ó, este movimentinho que vocês estão vendo aqui, identificando no teu gráfico, vai entrar em um ponto muito interessante aí no próximo exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Então, aqui também aconteceu o MSS, depois da quebra de estrutura. O que você vai identificar de fato para entender que isso aqui foi um MSS? Eu vou passar por um modelo aqui de cima que vai ficar bem mais interessante. Market Structure Shift. Identificamos esse modelo aqui. Vimos aqui que o mercado saiu de uma movimentação de MMBM e agora ele está fazendo basicamente um giro de mercado. Esse giro que ele está entregando, ele está saindo de um movimento que era um movimento comprador para um movimento vendedor. Então nós temos aqui o MMBM e o mercado aqui possivelmente quebrando a estrutura, saindo de um MMBM para um MMSM, que é o Market Maker Sell Model. Quebramos aqui as estruturas, o mercado volta a patamar caro. Aqui a gente já começa a entrar em um ponto muito interessante. Essa aula até vai ser um pouco mais direta, porque aqui já começa a englobar tudo. Quando nós temos aqui uma estrutura de MSS, nós temos aqui pontos onde nós vamos enxergar no mercado matrizes de prêmio e desconto. Então eu já vou acrescentar aqui matrizes de prêmio e desconto junto ao exemplo e vou acrescentar também PDAWAys. Nesse caso, esses dois PDAWAys
foram os modelos que mais se encaixam para esse tipo de movimentação aqui de Market Make Buy Model e quebra de estrutura. Tudo isso aqui forma-se um setup. Tudo isso aqui você consegue não só tirar um setup, mas consegue formar outros setups também a partir do momento que você vai identificando e vai aprendendo a identificar esses modelos. Acredito que já dá para colocar nesse exemplo também o AMD. Então vou colocar como OK e já vou dar aqui o aval para seguir para esses exemplos. Vamos partir para o Market Maker, Market Structure Shift. Vamos partir para os PGLAs, matrizes de prêmio e desconto e o AMD. Nesse modelo aqui de MMBM e MMSM, nós vamos identificar a quebra de estrutura. A partir do momento que você identifica esse range aqui de negociação, esta pernada que quebrou o fundo relevante, você vai identificar esse mercado trabalhando em um modelo acima, por exemplo, dos 50%. Deixa eu só pegar uma outra FIBO aqui para ficar mais interessante. Essa aqui é a FIBO de OTE, mas vou usar esse modelo aqui. Pelas cores fica até mais fácil do cérebro identificar melhor esses modelos. Vamos lá. Aqui nós temos uma quebra de estrutura. Nós temos padrões interessantes aqui onde a gente vai observar níveis de premium e discount. Automaticamente, quando nós temos a quebra de estrutura acontecendo por esse movimento, nós temos um range de negociação. Aqui, ó, presta atenção. Aqui acontece um modelo muito bom, que é aquele modelo que eu sempre passo aqui para vocês de forma gratuita. Você observa aqui a quebra de estrutura, o mercado voltando a patamar caro, acima dos 50% deste range de negociação. Então você vai identificar que quando o mercado chega acima dos 50%, já se torna um nível interessante de você observar aí patamar vendedor, para que você possa seguir em uma movimentação contrária a partir do momento que o mercado quebra a estrutura aqui, realizando o MSS. O que você vai identificar aqui nesta movimentação? PGLAs, quais são eles? Fair Value Gaps, por exemplo. Você vai identificar, por exemplo, modelos de Break a Block. Aqui você pode ter um Break a Block, porém aqui você pode ter também modelos de Fair Value Gap, nesta movimentação de queda. Quando o mercado ele faz esse tipo de movimentação aqui, capturando níveis de liquidez, você vai identificar, por exemplo, um modelo interessante aqui, o famoso AMD. Onde você tem o AMD aqui? Você tem o AMD acontecendo, por exemplo, nesta movimentação, onde você vai identificar aqui um conceito de acumulação acontecendo no mercado. Você vai ver o mercado se movimentando dessa maneira aqui, acumulando ordens. Você vai ver uma manipulação aqui acontecendo. Esta manipulação que aconteceu nesse nível superior. Depois dessa manipulação aqui que aconteceu, você vai ver o mercado capturando liquidez aqui a esses níveis superiores e capturando liquidez aqui a esses níveis inferiores também. Então aconteceu a manipulação e a captura de liquidez aqui a esses níveis. Depois disso, sabendo dessa acumulação, a manipulação que ocorreu e a quebra de estrutura para uma possível distribuição, você vai identificar patamar caro. Quando o mercado ele sai de uma movimentação como essa, quebrando estruturas e capturando liquidez, basicamente ele vai deixar, muitas das vezes, um order block, e esse order block configura e valida a partir do momento que ele deixa níveis de Fair Value Gap, desbalanço no mercado. Então você vai identificar níveis de Fair Value Gap nessa movimentação acima dos 50%, ou vai identificar, por exemplo, PGLA como um BPR, que é a junção de dois Fair Value Gap, que era um Fair Value Gap na pernada anterior, e esse Fair Value Gap ele foi rompido com outro desbalanço. A junção dos dois se torna um nível mais muito forte de você identificar e de você pegar as suas entradas, seus modelos de entrada. Identificando isso aqui, identificando, por exemplo, a AMD, a acumulação, a manipulação e a distribuição que pode ocorrer a partir do mercado voltar a patamar caro, você vai saber o que você vai estar fazendo. É claro que esse tipo de modelo você não vai identificar toda hora no mercado, porque quando você inicia no mercado e você começa a identificar esse tipo de movimentação, o teu olho vai começar a enxergar isso aqui a todo momento, a toda hora, a todo instante. E muitas das vezes pode se tornar prejudicial se você não filtrar bem. Mas como que você vai fazer esse filtro? Alinhando o tempo e o preço. Eu trouxe uma aula anterior, se eu não me engano, na aula de Solana.
e eu já começo a entrar ali nos conceitos de tempo e preço. Vou trazer aulas mais específicas sobre esse tipo de modelo. Só que, para você que está iniciando, isso aqui é uma base muito forte, é uma base muito interessante. Identifica primeiro os níveis de swing highs e swing lows, que é justamente isso aqui, muito fácil, muito fácil de identificar. E englobando tudo isso, você já vai ter ali matrizes de prêmio e desconto, tá? Matrizes de prêmio e matrizes de desconto. Breaker blocks nessa movimentação, que é justamente esta movimentação que está acontecendo. Tá? Você vai querer ver o mercado fazer esse tipo de movimentação aqui. Isso aqui é uma movimentação de breaker block. Você identifica o breaker block aqui. E isso vai te dar movimentos e gatilhos de entrada interessantes. Só que com tudo isso aqui que eu estou te passando, você já consegue ser até de certa forma bem lucrativo se você operar somente com o modelo de entrada. Quando o mercado está em um modelo MMBM, que é um movimento desse quebra as estruturas, ele parte agora a se tornar um mercado em um modelo MMSM. Se tratando de liquidez, nós temos aqui a acumulação acontecendo, não só de liquidez, mas também de Power of Three, a acumulação, a manipulação e a distribuição. Nós temos aqui os níveis de liquidez a serem capturados. Lembra dos níveis chaves que você vai identificar no teu gráfico de 15 minutos, no teu gráfico de 1 hora e no teu gráfico de 4 horas, ou até mesmo em tempo gráfico maior? É justamente esses níveis aqui, ó, que você vai identificar. Níveis de Sell Side Liquidity. Níveis de Sell Side Liquidity. Então você tem aqui, ó, níveis onde o mercado pode atacar. Então você pode ter ali, por exemplo, no teu gráfico de 4 horas, sendo esse fundo aqui mais relevante. Depois de identificar toda essa movimentação, você pode, por exemplo, operar vendido até esses níveis inferiores aqui, colocando a tua ordem, por exemplo, no BPR ou no break, aí vai muito de feeling de mercado, você vai aprender tudo isso aqui. E deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. E a partir do momento que você identificar essas movimentações aqui, não está indo da forma que eu gostaria, né? Deixa eu ver. Não está movimentando, porque está no gráfico diário, mas enfim. Você tem vendas aqui para contextualizar, tá? Isso para continuidade de vendas. Breaker blocks. Agora, se eu for sair de um mercado que está, por exemplo, em um modelo vendedor, e eu quero ver esse mercado trabalhando em um modelo comprador, depois de capturar a liquidez aqui, Bruno, o que eu vou fazer? Eu vou identificar que esse mercado, por exemplo, deixa eu só apagar esse modelo aqui, eu vou colocar aqui um pouco mais de lado para vocês identificarem aqui o Breaker Block. Vou deixar aqui como abreviado BB, mas vocês vão saber o que é. Aqui se trata do Breaker. Quero que o mercado saia de um modelo vendedor, como por exemplo é o que ele está, para um modelo comprador. O que eu vou fazer? Eu vou identificar que o mercado está quebrando estruturas aqui, e vou identificar a mudança no caráter, a mudança no patamar de entrega. O que é isso aqui? Isso aqui basicamente é um mercado que vinha em uma movimentação de vendas, é um mercado que captura liquidez de fundo, e quando eu quero ver, por exemplo, a movimentação contrária acontecendo, eu quero ver uma swing high sendo quebrada. Aqui acontece o nosso MSS, o Market Structure Shift. Então nós temos um novo range de negociação aqui. Esse novo range de negociação, ele se dá exatamente a partir deste ponto aqui, onde você tem ali o mercado trabalhando em um patamar caro, e quando ele volta abaixo dos 50%, você já pode procurar por compras. Então você tem gatilhos como esse aqui, por exemplo. Você vai identificar o movimento, por exemplo, de AMD também, onde você identifica o mercado fazendo a acumulação do movimento. Você vai identificar essa acumulação, você vai identificar a manipulação do movimento, que é justamente este movimento aqui. E depois dessa movimentação, quando o mercado ele sai de uma manipulação, ele para romper as estruturas, ele tem que deixar um nível de bloco. Geralmente ele deixa nível de bloco, e esse bloco, para ser validado, ele tem que ter níveis de Fair Value Gap, para que o bloco seja um bloco validado. E outras questões também que eu já passei aqui no canal para vocês. Então, quando ele faz essa movimentação, você vai identificar níveis de Fair Value Gap, por exemplo, e vai poder operar comprado a esses níveis acima.
Não sei por que não dá para colocar aqui, mas enfim. Você vai poder operar aqui, comprar desses níveis acima, visando exatamente capturas de liquidez. Aonde? Capturas de Buy Side Liquidity, que é justamente o exemplo aqui que eu coloquei aqui para vocês. Capturas de Sell Side Liquidity a níveis inferiores e capturas de Buy Side Liquidity aqui para um mercado que está saindo de um modelo MMSM para um modelo MMBM. O mercado ele se repete por padrões. Então você vai identificar esse tipo de movimentação aqui acontecendo e ele indo a níveis acima, quebrando estruturas, voltando a patamar caro do preço, ou patamar barato nesse caso, e entregando altas visando captura de liquidez. Então é a junção de um todo. Você vai identificar a junção de todo um contexto, todo um movimento, para que você possa já se tornar lucrativo no mercado. Isso aqui, de fato, você tem como acrescentar em todo o gráfico. Seja gráfico de ações, seja gráfico de índices americanos ou índices de qualquer bolsa de valores. Tem como você acrescentar no Forex, tem como você acrescentar nos metais, tem como você acrescentar em tudo. Então, basicamente aqui, ó, o início da tua jornada vai englobar toda essa questão aqui. Você vai entender mais sobre conceitos de AMD, como eu já passei aqui para vocês no canal. Tem vídeos aqui no canal, volta aí alguns vídeos anteriores que você vai identificar. Mas para você que está iniciando no mercado, isso aqui já é um conceito muito libertador para você identificar, você saber o que você está fazendo na frente do mercado e não se tornar a liquidez. Quando você identifica esses modelos, você passa a saber as pegadas do mercado. Você passa a identificar os modelos sem estar perdido. Quando você senta na frente do gráfico, você deixa de ser um trader que só opera junto com a manada e toma stop, toma muito stop e passa a se tornar um trader lucrativo. Esse tipo de movimentação aqui, Market Maker, Buy Model, Market Maker, Sell Model, quebra de estrutura, Break of Structure, MSS, Market Structure Shift, que é o que a gente viu aqui, AMD, você vai identificar automaticamente, o teu olho vai ficar treinado, mas se eu fosse de fato eu estaria focando exatamente em swings de mercado. Tem muito vídeo aqui no canal tratando a respeito disso. Vamos identificar agora no gráfico o modelo como tudo isso aqui que eu passei para você. Vamos lá. Estou aqui no Euro USD, estou no gráfico diário e não fiz nenhuma marcação aqui. Apaguei todas as marcações aqui, mas fica muito fácil de identificar, por exemplo, nesse modelo aqui diário. Nós temos o mercado trabalhando aqui em um modelo Sell Model. Observe bem. Observe que o mercado vem quebrando estruturas, vem formando aqui fundos mais baixos. E a partir do momento que a gente tem uma quebra de estrutura, nós já temos o mercado entregando um modelo para alta. Nós já temos o mercado trabalhando aqui em um modelo comprador. Identificamos toda essa pernada de baixa e vamos agora partir pelos swings de mercado. Mesmo no gráfico diário, o mercado é fractal. Só que você vai identificar o fluxo, o order flow do mercado em tempo gráfico maior e vai fazer o refinamento exatamente daquela faixa de horário que eu passei para vocês. Do diário para o 4 horas, do semanal, ou melhor, do diário para 1 hora, do semanal para 4 horas e assim sucessivamente. Vamos aqui identificar, por exemplo, os nossos movimentos aqui de liquidez para o gráfico diário. Digamos que essa movimentação aqui vigente ainda não aconteceu. O que eu vou identificar? Vou identificar topos, swings highs, e vou identificar fundos, swings lows. Aqui eu vejo o mercado vindo a patamar caro do movimento a partir desta movimentação aqui. Por exemplo, eu vejo o mercado fazendo toda uma movimentação aqui de captura de liquidez nessa região aqui. Observe muito bem que você vai identificar níveis de swing low, ó. Fundo mais baixo, fundo mais alto, swing low, que isso aqui é um nível chave. Então aqui tem muita liquidez, os fundos estão relativamente iguais. Depois dessa movimentação aqui, a gente tem aqui o mercado fazendo uma movimentação de baixa com desbalanço. Então nós temos aqui um nível de bloco de ordens, ó. Observe esse nível de bloco de ordens aqui. É um bloco de ordem verde, é um bloco de ordem comprador, que a partir dele houve a captura da liquidez. Então o mercado movimenta abaixo com desbalanço, com Fair Value Gap, a partir desse gráfico. Então ele forma-se um range de negociação a partir do bloco. Sabendo disso, o que a gente vai identificar?
que a gente vai identificar? A gente vai identificar que a gente tem um novo range de negociação. Então esse range de negociação aqui é o que a gente vai se situar. Observem que nós temos um PDOA muito interessante aqui no mercado, nesta pernada aqui de baixo. Então, para a gente identificar os 50% dessa movimentação, é só você puxar aqui a tua Premium Discount ou qualquer uma outra Fibonacci que vai marcar os níveis de 0, 50%, 100%, e você já vê o mercado chegando a um patamar cara acima dos 50%. Observe que antes de chegar nos 50%, ele faz aquele padrão muito interessante. Observe que antes de chegar acima dos 50% também, e antes de chegar nessa região aqui do bloco de ordens, observem o AMD acontecendo aqui, ó, acumulação. Observem a manipulação do movimento acontecendo e observem que quando o mercado interage a um nível de swing low, eu já passei isso aqui para vocês também nos vídeos anteriores, que quando nós temos aqui um nível de swing low sendo quebrado, ele se torna um nível de bloco, nós vamos ter aqui patamares interessantes, né? Além de que nós temos aqui um nível de Fair Value Gap. O preço ele está trabalhando, observem essa nossa marcação aqui do 50% do Fair Value. O preço vai, agride esse 50%, interage ao nível de swing low, interage a esses níveis de swing low e vem abaixo dos 50%. Então o que nós temos aqui? Nós temos claramente uma acumulação, um modelo de acumulação, um modelo de manipulação acontecendo. E dentro desse range, você já, por exemplo, poderia estar vendido acreditando aqui em um primeiro modelo de entrada. Você poderia, por exemplo, pegar as suas vendas visando níveis inferiores a esses fundos aqui. Então você teria aqui como pegar venda a este nível, colocando teu stop ou atrás do bloco, ou atrás dos 50% do bloco, ou até mesmo atrás do Fair Value Gap, que já foi violado inclusive. É claro que você não vai entrar logo de cara, você vai aguardar a movimentação acontecendo. De acordo com o que essa movimentação vai acontecendo, você vai identificar a forma que ela está chegando na região para tempo gráfico menor. Você vai fazer um filtro, aqui a gente está no gráfico diário. Sabendo disso, você pode, por exemplo, posicionar o teu stop aqui ou teu stop aqui e vir buscar a liquidez inferior do range. Então você tem aqui, ó, quase que o teu 3/1 acontecendo, e nesse caso aqui ele aconteceu de fato 3/1, então seria patamar vendedor interessante. Beleza, só de identificar essa acumulação, essa manipulação e essa distribuição acontecendo, o que eu vou identificar ainda mais aqui, Bruno? Observem bem que nós temos aqui um patamar de manipulação acontecendo e esta acumulação que também aconteceu. Observe esses níveis de swing low aqui, esses níveis de swing high. Quando nós temos aqui essa distribuição acontecendo a esses níveis inferiores, acontece exatamente em time frame menor aquilo que a gente já aguardava, que é o quê? O MSS, o Market Structure Shift, aconteceu aqui. Se nós estamos dentro de um range de negociação que é um range baixista, nós temos um novo range de negociação aqui, a partir desta movimentação. Então nós temos aqui, ó, um novo range de negociação, a partir desta pernada de baixa. Uma pernada que quebra as estruturas, capturando liquidez, e quando o mercado faz este tipo de movimento, ele volta a patamar caro. Então o que você tem aqui nesta movimentação? Você tem nessa movimentação aqui tudo isso aqui que é um nível de bloco. Nessa movimentação aqui é um nível de bloco. E além disso, você tem também até um outro PDOA aqui. Eu não ia falar, mas eu vou ter que falar. É um nível de mitigation block. Você tem esse mitigation block. Ele é violado, porém ele é respeitado. E quando ele é respeitado, o preço, vocês viram que pela Premium Discount, o preço já chega acima dos 50% deste range de negociação. Então nós já estamos aptos aí para vender. Ah, Bruno, mas eu quero vender só quando o mercado chegar nos níveis de Fair Value Gap, porque eu acredito que o mercado vai chegar nesse nível e vai me entregar vendas. Cara, muitas das vezes você pode ficar de fora do movimento, se o mercado te identificar aqui padrões de continuidade, então você pode ficar de fora. Então essas movimentações aqui, ó, já poderiam ser interessantes. O que você vai identificar? Você vai identificar a liquidez exatamente no passado do gráfico. Nesse caso aqui, nós não temos movimentações aqui vigentes para identificar. Então você pode subir o teu tempo gráfico para o semanal ou mensal e identificar níveis de liquidez. Ou você pode também pegar e surfar, por exemplo,
pela tua FIBO de OTE. Olhem só como o mercado volta exatamente naquele nível. Então você tem ali vendas acontecendo a partir deste movimento aqui ou a partir da interação no mitigation. Mas digamos que eu quero pegar vendas aqui neste movimento. Vou colocar meu stop ou atrás desse nível de Fair Value Gap, como vocês estão vendo aqui, ou até mesmo atrás do nível do mitigation block. Mas vamos ser um pouco mais conservador, colocar aqui atrás do nível de Fair Value Gap. Então a gente surfa o movimento até a projeção de Fibonacci. Aqui uma continuidade de tendência, você já teria 2 trades interessantíssimos aí sem passar nenhum tipo de dificuldade com relação à captura do teu stop, né, a tua manipulação. Você aprendeu a identificar aqui o movimento de Power of Three, manipulação, distribuição do movimento, padrões de continuidade, e agora vamos identificar a reversão do movimento. Observem que o mercado, quando ele começa a quebrar estruturas aqui, ó, nós já temos acontecendo aqui o nosso MSS, o Market Structure Shift. Então nós temos aqui a possibilidade de estarmos trabalhando a níveis superiores. Lembra aí em vídeos anteriores que nós temos aqui essas movimentações acontecendo, fundo mais alto, topo relativo quebrado. O que nós vamos trabalhar aqui nesse caso? Nós vamos trabalhar com padrões de reversão. Aqui aconteceu exatamente uma movimentação muito interessante, onde a gente vai identificar aqui a acumulação acontecendo pelo AMD, a manipulação que acontece nessa movimentação aqui, e a partir desta manipulação que acontece, nós estamos no gráfico diário. Pelo 4 horas, aconteceu quebra de estrutura por essa região. Então, se você for filtrar, você tem entradas acontecendo aqui por essa movimentação. Só que, se você for identificar pelo diário, você vai ver aqui essas movimentações acontecendo também. Lembra que o mercado é fractal, então isso aqui vai te dar gatilhos muito interessantes. O mercado interage aqui a um nível de bloco, por exemplo, você já tem a possibilidade de pegar suas entradas a níveis compradores. Onde que está o meu nível de bloco, Bruno? Vamos lá. Para validar um bloco de ordens, a gente precisa de Fair Value Gap. Vejam que nesta movimentação aqui pelo gráfico diário, nós temos o mercado indo com muita força para patamar caro. É muito claro que no 4 horas, nós temos aqui toda uma formação de um nível de bloco. Porque para o mercado sair com uma movimentação como essa, a gente tem ali muita força dele acontecendo. Se eu voltar muito aqui as barras, elas vão ficar excluídas. Então eu vou manter aqui este exemplo para vocês identificarem. Sabendo disso, a gente tem aqui compras acontecendo, visando aí movimentações mais altas. Então a gente pode surfar movimentações visando exatamente aquilo que eu falei para vocês. O mercado ele sai de um modelo que é um modelo de venda, um modelo MMSM, para o modelo MMBM. Então todos os níveis de liquidez ele captura. Observem bem aqui, ó, que o mercado vai exatamente fielmente a esses níveis de liquidez. É claro que você vai aprender tudo e mais um pouco desses conceitos aqui no mercado e aqui no canal. Então eu estou te disponibilizando esse conteúdo aqui para você se identificar. Você que é iniciante, tem todo um contexto geral sem enrolação e vai te ajudar muito, mas vai te ajudar demais. Isso aqui é uma base muito forte. Então, aprende sobre swings highs e swings lows, que é o básico do ICT. Aprende sobre todo aquele contexto que eu trouxe aqui para você. Então, você vai identificar padrões de vendas e padrões de compra, liquidez no mercado, e você vai identificar exatamente o mercado vindo de forma veemente a esses níveis de liquidez que estão pendentes dentro de um range de negociação. Observem isso aqui. Isso aqui nada mais é, essa movimentação toda de queda, nada mais é que um range de negociação. Observem bem aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, deixa eu só, se eu consigo apagar tudo isso aqui. Consegui apagar. Observem bem que nós temos aqui um range de negociação. Nós temos aqui esta movimentação, sendo ela aquele key level que a gente marcou. E observem esta movimentação aqui, ó, este último swing low. Isso aqui é um range de negociação. Nós temos aqui, ó, um AMD acontecendo de uma forma maior. Então, nós temos aqui uma grande acumulação. Nós temos aqui uma manipulação do movimento acontecendo nesta movimentação aqui. E aqui o mercado pegando distribuições a níveis superiores.
Isso aqui engloba muita coisa. Isso aqui engloba conceitos mais avançados que você não precisa saber agora, mas de tudo isso aqui que eu estou te passando vai te dar uma base muito forte para você se identificar no mercado e vai te ajudar demais. A aula está muito longa, mas eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão a respeito dos conceitos de estruturas de mercado e vai te ajudar demais aí para você que está iniciando. Lembre-se, nem tudo é só preço, você tem que fazer uma junção do tempo também e, é claro, fazer também a junção do seu gerenciamento. Sem gerenciamento você não sobrevive aqui nesse mercado. A tua conta de $5.000 que você pega em mesa proprietária, sem gerenciamento ela vai virar pó. A tua conta de $20.000 ou de $100.000, sem gerenciamento ela vai virar pó. Então isso vai acabar com o teu mental. E muitas das vezes, quando você passa a fazer as coisas de forma indisciplinada, isso acaba fazendo com que você se torne um trader que vira estatística. Um trader que não consegue virar o jogo, um trader que não consegue virar a mesa. Para você identificar esses padrões comportamentais em você é muito difícil. Muitas das vezes você tem que passar por experiências ruins para poder identificar esses padrões, esses padrões de comportamento que fazem com que você se torne um trader que não lucra. E isso vai fazendo com que você tenha visões ruins do mercado, ou muitas das vezes você fala que não funciona, mas eu tenho como te garantir. Funciona de verdade. Só que é um padrão, é uma ciência onde você engloba muitas coisas. Você engloba disciplina, você engloba gerenciamento de risco, você engloba padrões comportamentais que você faz no teu dia a dia. Então, isso influencia demais quando você vai sentar na frente do teu gráfico. O gráfico, o mercado financeiro, ele tem que funcionar para você de forma leve, ele não tem que ser um mercado, por exemplo, quando você senta na frente dele, você se sente mal, é pesado para você. Isso significa que você ainda não está preparado. Então você tem que treinar o teu cérebro para não só identificar padrões como esse aqui que eu estou te passando, mas também padrões comportamentais, padrões que vão de fato fazer com que você se torne lucrativo. Aqui já entra muita coisa também nessa questão. O mercado ele é 80-20. Muitas das vezes isso aqui é só o 20 da questão. Quais são os outros 80? Os outros 80 é psicológico. O 20 dessa questão aqui, por exemplo, padrões de entrada, é somente 20%. Os outros 80% é padrão comportamental, é padrão que você tem no teu dia a dia, então pode te atrapalhar demais. Se você ficou até aqui, isso mostra que você realmente quer aprender e mostra que eu tenho te ajudado demais, então deixa o teu comentário, deixa o teu feedback, aproveita e se inscreve também no canal. Tamo junto, Hunter, é só o começo, vamos pra cima.